Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Que prazer poder estar com você aqui mais uma manhã. E como eu sempre digo, é bom chegar na sua casa e levar boas notícias. Isso é tudo de bom, um privilégio enorme que Deus me deu. E essas boas notícias, quais são? Que Jesus pode salvar a sua vida, pode dar uma nova vida para você, pode sim reverter essa situação que você está vivendo. E nós estamos aqui para encher o seu coração de esperança, porque Jesus pode fazer tudo isso e muito mais na sua vida. Você só precisa crer, aceitá-lo no seu coração e você vai ver só como ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Prova disso é o nosso entrevistado, você que esteve acompanhando a gente na semana passada aqui no Vidas Transformadas. Você já conhece um pouquinho da história do pastor Paulo Feliciano, que está aqui comigo. Bom dia, pastor, paz do Senhor. Bom dia mais uma vez, muito obrigado, O Rosângela. pastor, ele esteve contando a história dele na semana passada. Vou dar um resumo rapidinho aqui. Ele apresentando, né? Ele é um dos pastores aqui. Ele dirige uma de nossas igrejas aqui na Baixada Santista. Ele também é fundador de um projeto social. Ele é assistente social e ele é fundador da Sociedade DNA, que fica em São Vicente. Ele é um homem apaixonado por obras sociais, né? Um servo de Deus, pastoreando uma igreja, como eu já disse aqui do nosso ministério. Mas a história dele lá atrás não foi nada fácil, não. Ele esteve envolvido com 11 anos de idade, ele optou a se envolver com drogas, com maconha. Com seus 14 anos começou a se envolver com cocaína, já tinha grandes sonhos de ser um grande traficante, um homem muito importante, rico, poderoso. Ainda na adolescência, fazia assaltos, enfim, ele tinha grandes e altos projetos na vida do crime, não é? Mas sabe como é, né, gente? Jesus, quando chega, muda tudo e é isso que ele vai estar hoje concluindo para a gente aqui, já nessa segunda parte, última da sua história. Pastor, bom, você terminou semana passada falando para a gente que você foi assaltar, então, uma casa, né? Que estava querendo, né, que os seus comparsas te levassem para um assalto, para uma mansão. E deixaram? Você não chegou a concluir, deixaram você ir com eles? Então, eles deixaram, né? Ah, Mas naquela semana aconteceu algo inusitado. Eu fui fazer um assalto numa empresa onde um dos amigos meus trabalhavam, né? E nós combinamos o horário, seria numa tarde, seria numa sexta-feira, e ele sabia todos os acessos, conhecia tudo para nós chegarmos a uma sala, um escritório que tinha lá na empresa, onde ficava o cofre e o funcionário que tinha a senha desse cofre, sim. né? O carro forte chegou lá na sexta, com o malote, para a empresa fazer o pagamento na segunda-feira. O que aconteceu? Eu estava no meu quarto esperando ele chegar e sentado na cama, uma cama de solteiro, e uma voz entrou dentro do quarto e disse para mim assim: eu tenho um plano na sua vida, vai para a igreja. Somente isso. Sério, pastor? Eu comecei a chorar compulsivamente, porque aquela voz que foi audível, ela gerou um negócio dentro de mim inexplicável. As minhas lágrimas, sabe aqueles desenhos que o personagem chora e a lágrima não passa no rosto, ela fica ejaculando? Assim foi. Aí eu chorando, chorando, chorando. Quando eu me dei por conta, o meu amigo chegou, ele está preso até hoje. Ele chegou. O que foi? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Esse amigo era o mesmo do assalto, que me disse: rapaz, a mulher clamou sangue. Era o mesmo do assalto. Ele disse assim para mim: o que aconteceu? Eu disse: meu, eu ouvi uma voz que disse assim, 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 assim para mim. Ele começou a chorar que nem um doido e disse: quem falou contigo foi Deus, Olha o isso. Espírito Santo. Aí eu: quem? Deus? Falei: cara, se Deus existe, essas foram as minhas palavras, vou falar como eu disse lá. Quem sou eu, um verme que nem eu, para Deus falar comigo, se é que ele existe? E ele chorando compulsivamente comigo. Não teve assalto, não fomos fazer nada, né? Ele falou: eu vou te levar para a igreja. O próprio bandido. Que na verdade não era bandido. Entendi. Na verdade, eu
Eu nunca combinei com isso. Entendi. Nunca combinei. Eu conheci bandidos verdadeiros. Tá. Sabe, que não tem misericórdia, que Sim, ceifam uma sim. vida Tá. por causa de uma corrente, por causa de uma aliança, que a vítima fica nervosa na hora de tirar, Consegue tirar. e a vida dessa pessoa é ceifada. Eu nunca pensei em matar ninguém, né? Entendi. E ele, desviado de berço, muito menos, que eu conhecia muito bem. Então, só que quem está na chuva, né? Você está sujeito a fazer uma maldade dessas, Sim. ainda que você não queira. E aí, ele chorando compulsivamente, nós vamos para a igreja. E aí, depois de 2 semanas, nós fomos à igreja. Eu fui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, no bairro do Jardim Casqueiro, Avenida Nossa Senhora de Fátima. Sentamos lá no fundo. A igreja estava lotada, o pastor, na gestão, era o pastor Vanderlei dos Passos. E aí ele começou a pregar. Para adiantar, no meio da mensagem ele parou e disse: aqui tem um jovem que Deus está falando comigo. Você estava no seu quarto e você ouviu uma voz que te disse: eu tenho um plano na sua vida, vai para a igreja. Cadê você? Que coisa linda, hein? Eu quero você aqui. Aí levantou uma pessoa e foi. Ele disse: pode vir, mas não é você. Olha isso. Aí quando eu fiquei em pé, eu chorava, mas eu chorava muito. Eu tinha o cabelo por aqui. É muito amor de Deus, né? É muito amor envolvido. É muito amor envolvido. E aí ele disse: venha, meu filho, que é você. Eu me lembro que a igreja ficou em pé. E todo mundo chorando. Eu não entendia por quê. E eu fui caminhando. Parecia assim, 4, 5 quilômetros até chegar ao altar, sabe? Parecia uma eternidade para me chegar lá. Ele desceu do púlpito, ele era, né? Sim, grande. Grandão. Abriu os braços e me deu aquele abraço gostoso e disse: eu vou cuidar de você. Eu tinha uns ciúmes daquele cabelo, mas uns ciúmes assim, terrível. Na segunda-feira, sem ninguém mandar, eu fui ao barbeiro e disse: corta esse cabelo agora. Você tinha um cabelão? Tinha o cabelão. Corta agora. Não, mas corta agora eu sou crente. Olha isso. Aí cortei o cabelo, como você está vendo aqui. Aí segunda-feira à noite eu fui pro culto, todo orgulhoso, né? Aí o porteiro da igreja olhou para minha cara e disse: que tipo de corte de cabelo é esse? Isso é um corte mundano. Deus não se agrada disso. Essa foi a recepção. E eu não dei nem ouvidos para aquilo, porque eu estava focado, eu estava na êxtase daquela experiência. Caramba, Deus falou comigo, Deus entrou dentro do meu quarto, Deus parou tudo para falar comigo e tal, né? Só que demorou 6 meses para mim parar de usar. Certo, Eu usava, dobrava o joelho em casa e me ajoelhava. O que eu fiz na segunda-feira antes de ir para o culto? Liguei para os caras que eu era envolvido, para o cara que me levava as drogas para mim comercializar. Eu disse para ele: não me traga mais nada, o que está aí você pode levar, deixa só o meu consumo, porque eu ainda tenho vontade. Parei. Oh, você é maluco e tal? A gente está agendado na quinta-feira para fazer o assalto na mansão de um gringo. Você vai ganhar um dinheiro. Eu falei: cara, eu não quero ir. Mas eu fiquei ainda tentado. Certo. Quando foi na terça-feira, uma pessoa foi me visitar em casa da igreja. Essa pessoa orou por mim e falou para mim assim: Deus manda te dizer que você recebeu um convite. Não vá, porque se você for, você vai ser preso. Eles fizeram um assalto na mansão na quinta, na sexta-feira eles foram presos. Olha isso. E era para mim estar lá. Sim. Então Deus teve dó da minha vida, teve misericórdia. Processo de libertação não foi fácil. Aqui vai um conselho para os viciados, tá?
É muita força de vontade que você tem que ter e Deus na vida. Eu estou liberto há 25 anos, 25 anos, 26 anos. Eu nunca senti vontade, eu nunca fui tentado a usar maconha de novo, a cheirar cocaína de novo ou traficar novamente. Eu não acredito em libertação que a pessoa diz assim, eu tenho que matar um leão todos os dias. Desculpa, eu não creio nisso. Eu creio que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, Sim. a palavra é essa, sereis livres, tá? Então, o verdadeiramente não condiciona, não condiciona. O verdadeiramente é verdadeiramente. Eu já trabalhei no cais, no meio de um monte de maconheiro, na lotação, nunca o cheiro bateu e aquilo foi uma tentação para mim. Nunca. É como se eu nunca tivesse vivido o que eu estou te contando aqui, como se tudo isso fosse linda, uma mentira, tá? Então, é esse tipo de libertação que Jesus tem para oferecer. Glória a Deus. Não é uma libertação temporária. Não, não é. É uma libertação para a eternidade. Glória a Deus. Ele quando limpa, ele limpa de verdade. De verdade. Tá? Ele diz, eu tenho a pá e eu limpo a eira. Ele tem esse poder. Então foram 6 meses. Tem pessoas que são instantâneas. Sim. O Deus de já, eu não. Foram 6 meses. Como terminou isso? Acordei um dia, abri a porta do meu guarda-roupa, milagre não se explica. Abri a porta do meu guarda-roupa, vi lá o tablete de maconha, o cigarro, cocaína eu não usava mais. Coloquei tudo dentro de um saco. Falei, o que isso está fazendo aqui? Tipo loucura. O que isso está fazendo aqui? Do nada. Coloquei tudo num saco, joguei fora até hoje. Glória a Deus. Mas foram muitas lágrimas. Lágrimas e mais lágrimas. Teve um dia que eu estava orando, a porta do meu quarto, ela abria 2 palmos só. Se você quisesse abrir mais, você tinha que levantar a porta e arrastar, porque ela era grudada no chão. Ela empenou, porque pegava chuva. Uma tarde eu estava orando, pedindo a libertação, essa porta abriu inteira, sem fazer um barulho. Aí eu percebi que o clarão entrou. Eu olhei por baixo assim, do meu braço, não tinha ninguém. E aquelas 2 mãos segurou no meu calcanhar e começou a sussurrar o suicídio no meu ouvido. Meu Deus. Eu nunca tive vontade de tirar minha vida, nunca tive vontade. E aquela voz sussurrava igual a voz que eu ouvi Deus falando comigo. Vai para a pista e se mata, vai para a pista e se mata, vai para a pista e se mata, vai para a pista e se mata. Aí como se fossem 2 mãos apertando a minha cabeça, esmagando. Eu segurei na cama, comecei a chorar e lembrei do que o pastor disse. Clame o sangue de Jesus quando acontecer qualquer ataque espiritual e tal. Isso ele me instruindo. E foi o que eu fiz. Aquilo trava a boca, você não consegue se mexer. A presença do diabo é horrível. Mas eu consegui vencer. Glória a Deus. Aquilo se afastou. Aconteceu umas 3 ou 4 vezes, foi uma batalha, mas depois que eu fui liberto, nunca mais aconteceu. Glória a Deus. Nunca mais aconteceu. E a tua família, quando viu essa baita transformação? Não vai durar 1 mês. Isso foi o que eu ouvi. Sério? Sim. Uma coisa importante que eu quero falar aqui, eu aceitei, Jesus me aceitou na verdade, e ninguém da minha casa sabia. Ninguém, era segredo. E eu ainda estava muito confuso, muito confuso. E uma vez, eu cheguei em casa, tinha uma mãe de santo sentada num sofá,
com uma vela acesa no céu da boca, conversando com meu pai, né? E aí eu disse para o meu pai assim, quando o senhor terminar, deixa eu sentar aí que eu preciso perguntar um negócio. Aí meu pai terminou lá, entrou, aí eu sentei. Quando eu sentei, eu percebi que ela baixou a cabeça, a vela apagou e ela não olhava para mim. Eu falei, pô, eu preciso que você me ajude numa situação. Aí ela começou a rosnar, que nem um animal, e disse, agora eu não posso te ajudar, porque você pertence ao homem lá de cima e eu não tenho mais poder sobre a sua vida. Olha só isso. Glória a É Deus. que eu pulei essa parte. E aí eu ainda era usuário. Sim, Mesmo tendo aceitado, a Jesus. demorou Tá. esse processo de libertação. Então você veja o poder e a autoridade que o arrependimento gera, porque assim, eu estava arrependido. Eu não queria mais usar. Sim. Eu tinha tomado essa decisão, né? Então Deus, ele não enxerga como o homem enxerga, ele não vê como o homem vê, Sim. né? E aí ela pegou e saiu, aquele espírito saiu, meu pai abriu a porta, perguntou o que tinha acontecido, né? Eu disse, aconteceu isso, isso e isso. Aí foi dali que meu pai começou também a abrir os olhos para enxergar o que ele não enxergava, Sei. né? Deus Aham. começou a trabalhar no coração do meu pai, Aham. né? E aí quando eu falei pro meu pai que eu estava indo para a igreja, tal, né? Vamos ver se isso aí vai durar um mês e tal, não sei o quê, e papapá. Ah, isso é fachada. Enfim, hoje ele me chama de meu ungido, me abraça, chora, né? Aquele orgulho e Aham. tal, né? Mas eu Imagino. entendo perfeitamente o lado dele. Eu não estou aqui falando mal do meu pai, eu amo meu pai, Aham. né? Mas são processos que a pessoa que está vivendo tem que entender, É verdade, né? é verdade. Você não é obrigado a cobrar, a pessoa não pode dar aquilo que ela não tem, né? É Então, a verdade. minha família era muito limitada, porque sempre Sim. foram envolvidos com essas coisas, né? Agora, depois dessa então tua total libertação, daí você foi, se batizou nas águas, Me conta um pouquinho, batizei nas casou, águas quando conta o pra gente. batismo era aos domingos aqui, à Sim. tarde, e fui batizado com o Espírito Santo à noite na igreja de Vila Nova, Em Cubatão. em Cubatão. Glória Jesus a me batizou Deus. com o Espírito Santo lá. Depois de 4 anos na igreja, eu fui pastorear solteiro e sem Sério? ser consagrado, Vila dos Criadores. Olha Fiquei isso, lá hein? 1 ano e 2 meses. Depois fui pastorear solteiro Jardim São Manuel. Passei por um ponto de pregação no Jardim Piratininga. Depois trabalhei como terceiro líder geral da Umad Campos na época, Sim. né? Aham. Eu, Luiz Fonseca e Fábio, né? E aí a vida começou a andar. Aí conheci a Mara, minha esposa, né? Mulher de Deus também. Mulher de Deus, missionária. Aí nos casamos, né? E desse casamento veio a Poliana, minha mais velha, que tem 21, que está casada. Uhum. E a Maisinha, que tem 18 anos, né? Que também já está encaminhada, né? E Deus me deu uma família, Glória a me Deus. constituiu uma família. Glória a Deus. Eu tinha um problema na justiça e eu saía de casa para ir para o culto, meio que 007. E aí, numa ocasião, Deus usou uma pessoa para falar comigo, numa casa, que não me conhecia, e disse assim, eu estou arquivando o processo que te condena e te digo, não te escondas mais. A Polícia Civil chegou aí na minha casa algumas vezes, atrás de mim, com foto e tudo, denúncia de tráfico e tal. Não te escondas mais, porque eles vão te ver e não vão te enxergar. Aí, para provar que Deus é Deus, uma vez eu abri o portão, estou saindo para ir para o círculo de oração à tarde, pisei na calçada, a viatura encostou na porta da minha casa, assim. Puxa. Aí peguei, agi normal, olhei, aí fechei o portão, saí andando em direção da igreja. Eles pegaram e foram embora. Então eles me viram, mas não enxergaram do jeito que Deus falou.
E nesse dia que Deus usou esse profeta, Deus também falou, eu te darei uma família. E tudo aconteceu Glória a na Deus. íntegra, na risca. Coisa linda. Pastor, a gente infelizmente está encerrando a nossa conversa aqui. Foi um prazer enorme, viu, ter você com a gente. Louvo a Deus pela sua vida, por todo Obrigado. esse passado aí, que hoje serve de edificação para tanta gente, né, para a glória de Deus. Mas a gente já está encerrando, mas antes de ir embora, eu quero que você deixe para o pessoal de casa uma mensagem. Eu sei que durante toda a entrevista você sempre deu uns conselhos, né? Pegou algumas coisas e pôde passar. Mas para a gente encerrar, o que você diz para as pessoas que estão passando uma situação como você passou, que vivem dentro desse, né, de toda essa atmosfera, né, de repente de drogas, de vício, quer se libertar, não consegue? O que você pode dizer? Bom, o que eu tenho para dizer é a minha experiência. Eu tive uma oportunidade e eu agarrei essa oportunidade de unhas e dentes, né? Eu me agarrei com Jesus. Não foi fácil, foi muito difícil, mas prazeroso. Você precisa se dar uma oportunidade, sair um pouco desse ambiente que você frequenta, que você vive, porque essa foi uma decisão que eu tomei que foi fundamental, me afastar daquelas pessoas que me chamam para fazer aquilo que eu desejo sair, largar, nunca mais fazer. Então selecione as pessoas, valorize mais a sua família, procure uma igreja que pregue Jesus, que pregue a salvação, tá? Conheça-o pela palavra, viva essa experiência e com toda certeza você vai alcançar aquilo que está fora do seu alcance humanamente falando. Amém, glória a Deus. Pastor, mais uma vez, muito obrigada, viu? Foi um prazer Eu que ter agradeço. você aqui. Nossa, foi bênção mesmo, eu acredito que o pessoal de casa também. Gente chorando, gente se alegrando, gente dizendo que Deus é lindo. E Deus faz isso mesmo, é muito linda a sua história. E mostra muito, né? A gente sabe, a gente sempre está falando aqui, né? Que Deus nos ama, Jesus nos ama, mas a história aqui do pastor Paulo é para que você em casa entenda um pouco mais dessa questão do amor de Deus. Que às vezes eu falo, ó, Deus te ama, mas aqui você teve uma experiência do cuidado de Deus, de falar diretamente com Ele e dele mesmo entender quem eu sou para que Deus fale comigo. O amor de Deus é assim. E isso não é uma experiência única dele. Você também pode ter uma experiência dessa. O amor de Deus é igual para todos nós. Da mesma forma que Deus ama aqui o pastor Paulo e o chamou de onde ele estava, você também pode ter uma experiência parecida, porque Deus te ama demais da conta. Agora você precisa abrir seu coração. Hoje já é prova do amor de Deus, de você estar sintonizado aqui com a gente, ouvindo essa história, essas palavras de esperança. Isso já mostra o quanto Deus ama você, porque preparou esse momento na sua vida. Bom, deixa eu parar de falar, acabou, vamos embora, né, pastor? Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um resto de dia muito feliz na presença do Senhor e continue com a gente aqui, porque Deus ainda tem uma palavra de bênção para você no nosso programa. Até a próxima.